A Rádio Interativa FM 88.9 de Santa Cruz do Capibaribe apresenta Nossa História, por Edson Tavares. Olá, bom dia. Nascida na confluência de dois importantes caminhos líquidos, o Rio Capibaribe e o Riacho da Pera, a cidade de Santa Cruz do Capibaribe tem uma história de águas com altos e baixos. A ideia de se construir uma vila na confluência do Rio Capibaribe e do Riacho da Pera demonstra a preocupação desde o princípio com a presença da água para manter a população e garantir o seu desenvolvimento. Numa região em que as chuvas eram poucas e a temperatura alta, o precioso líquido sempre foi um problema a ser resolvido pelos habitantes do lugar. No começo, a vila de Santa Cruz era servida pelas águas do Riacho do Púlcaro e do Tanque do Catolé, usadas para o consumo humano. Para os demais usos, a água de gasto, como se dizia naquele tempo, as pessoas serviam-se do lençol d'água acumulada sob as areias do rio Capibaribe, que no verão deixava de correr por sobre o leito para se aquietar sob o solo arenoso. Aí bastava cavar uma cacimba que logo a água brotava. Mas era muito salobra, não dava para beber. Carroças de madeira empurradas por homens e crianças, às vezes também por mulheres, levavam latas cheias d'água para casa. Era um sacrifício atravessar a areia do rio com a roda do primitivo meio de transporte a se enterrar e travar no meio do caminho. Vencido o leito do rio, vinha a ladeira íngreme e cheia de rochas da Rua dos Doidos. Eu empurrei muita carroça d'água ladeira acima, acompanhando meu pai, que juntamente com outros homens levava galões d'água por sobre os ombros. Júlio Ferreira nos conta que em 1860 o povo se reuniu e foi construído o primeiro reservatório d'água para a vila, o chamado Açude da Caridade. Anos depois, foi construído o Açude de Machados, no município do Brejo da Madre de Deus, quando se começou a ter água encanada na cidade. Primeiro, nas casas dos ricos, naturalmente. Para os pobres, restavam os chafarizes, onde longas filas se formavam o dia todo e a lata d'água era vendida a 5 centavos. Também carreguei muita carroça d'água do chafariz que havia onde hoje se situa o prédio da Câmara Municipal e que era administrado pela filha do senhor Areia, que morava em frente. Na década de 1980, depois de muito clamor e muita promessa e muito político eleito com essas promessas, foi finalmente inaugurado o açude de Poço Fundo, que deu um alívio grande à cidade e à região. Depois vieram os açudes de Tabocas e de Jucazinho, importantes para garantir a grande explosão comercial que a cidade sofreu. Este programa será postado no próximo final de semana na playlist Nossa História do canal Rádio Tavares do YouTube. E nós voltamos amanhã, dentro do programa interativo Dia a Dia, de sua Rádio Interativa FM, com mais um quadro Nossa História, homenageando as mulheres guerreiras do Capibaribe. Até lá! Nossa História. Uma produção e apresentação de Edson Tavares para a 88.9 Rádio Interativa.